No 20, ele fala assim para a gente: quando duas resistências R1 e R2 são ligadas em série, na verdade eu que estou chamando de R1 e R2, né? R1 e R2 são ligadas em série a resistência equivalente. Então vamos anotar aqui a resistência S, que eu estou chamando a resistência quando elas são ligadas em série, é 16 ohms. Quando elas são ligadas em paralelo, que eu vou chamar de RP, a resistência dá 3 ohms. Qual é a resistência da menor e da maior das duas resistências? Basicamente ele quer saber o valor de R1 e R2. Vamos relembrar como que eu calculo a resistência equivalente se eu tenho uma associação em série de resistências. A resistência equivalente vai ser igual ao somatório das resistências. Se eu tenho resistências em paralelo, que é um A, a resistência 1 sobre a resistência equivalente é igual a somatório de 1 sobre as resistências. Então, são essas duas equações que eu tenho. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer é escrever aqui essas equações com os dados que eu tenho. Por exemplo, a resistência em série vai ser igual a R1 mais R2. Substituindo os valores, eu vou encontrar aqui R1 mais R2 é igual a 16 ohms. Agora, vamos para a parte em paralelo. Então, 1 sobre resistência em paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aí, fazendo um múltiplo comum aqui, eu vou ter que 1 sobre resistência em paralelo é igual a R2 mais R1 sobre R1, R2. Posso inverter agora, porque eu tenho um termo só em cada fração, em cada lado. Então, vai ser RP igual a R1, R2 dividido por R1 mais R2. Vou substituir os valores agora. O RP é 3, ou seja, R1, R2 sobre R1 mais R2 é igual a 3 ohms. Beleza, com essas duas equações que eu vou circular, você tem que encontrar o valor de R1 e R2. É com elas aqui. E aí a maneira que eu acho que dá para fazer aqui, deve ter outra mais eficiente, mas o que eu vou fazer, eu vou pegar esse R1 mais R2 aqui, ó, tá vendo que é a mesma coisa? E vou trocar por 16. Então vai ficar assim, ó, R1, R2 sobre 16 igual a 3. Então, R1, R2 igual a 48. Mas eu sei aqui, ó, trabalhando com essa equação, que o R1, ó, vou passar só R2 para o outro lado, é igual a 16 menos R2. Então, eu vou pegar esse R1 e eu vou trocar por isso daqui, ó. Vai ficar assim, ó, 16 menos R2 vezes o R2 igual a 48. Vou abrir aqui, fazer distributiva. Vai ficar 16 R2 menos R2 ao quadrado igual a 48. Vou organizar os termos aqui, ó, passando esse aqui para o outro lado, esse aqui para o outro lado. Vai ficar assim, ó, R2 ao quadrado menos 16 R2 mais 48 igual a zero. Como que eu resolvo essa equação de segundo grau? Exatamente, Bhaskara. E aí você vai encontrar duas soluções. Se você jogar no Bhaskara, vai ser 4 ohms ou R2 linha igual a 12 ohms. Essas são as duas soluções que o Bhaskara vai te fornecer. Qual das duas está correta? Na realidade, as duas, você já vai entender por quê. Vamos, por exemplo, pegar só essa equaçãozinha aqui, ó. Vou até reescrever ela. Essa equação aqui, R1 mais R2 igual a 16. Se o R2 for 4, como é que vai ficar? R1 mais 4 igual a 16. Então, o R1, 16 menos 4, 12 ohms. Se o R2 for 12, vai ficar R1
mais 12 igual a 16. Então, R1 igual a 16 menos 12, 4 ohms. Então, percebe que uma delas vai ser sempre 4 e uma vai ser sempre 12. Eu não tenho como saber qual que é qual, né? Porque as duas ele só me falou os nomes. Então, a menor é 4 ohms e a maior é 12 ohms. Essas são as resistências que eu tenho.